Olha a gente chegando aqui para mais um episódio do Bora Agir Podcast. Ainda não está inscrito no canal, então aproveita que você está chegando agora, já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Eu sou Pedro Cardoso, fisioterapeuta esportivo, e esse aqui é o Bora Agir. E trazendo mais um episódio com informações importantes que podem te ajudar aí no dia a dia, para você não sair procurando na internet coisas erradas e acabar fazendo isso. Então, esse episódio tem o apoio da Gold Nutrix. A Gold Nutrix sempre apoiando aqui o Bora Agir Podcast, uma das maiores lojas de suplemento esportivo aqui de Natal, Rio Grande do Norte. Você pode encontrar lá os produtos lá na Romualdo, próximo do SEI, e também no Instagram deles, que é o @GoldNutrix. Eles fazem delivery e tem uma grande variedade de suplementos. Para começar o nosso episódio de hoje, vou apresentar o nosso convidado. Hoje estamos aqui com o Dr. Fábio Romualdo. Seja bem-vindo. Valeu, Pedro. Um abraço. É sempre bom falar um pouquinho sobre o assunto que a gente vai bater papo aqui, matar saudades e tentar, de alguma forma, orientar a população que está muito carente de informações. Você falou aí da internet, e na internet você encontra de tudo. Então, de repente, se a gente tiver tempo aqui, a gente pode explicar até como a pessoa saiba procurar direito aí as informações para quebrar um galho. Mas acho que é fundamental, e toda vez que a gente faz uma entrevista, bate um papo, fica aquele recado que isso aqui não substitui uma consulta médica e não tem como a gente não individualizar praticamente tudo, né? Então, vamos bater papo aí e tentar ajudar a galera. Perfeito. Ele que trabalha com nutrologia esportiva e é médico do esporte, e ele trata amador como se fosse profissional. Tem ali eu vi. Esse é o slogan, né? Tratar o amador como profissional, né? Respeitando todas as dificuldades do dia a dia, né? Que os profissionais não fiquem irritados com o que eu vou falar, mas ser profissional é fácil, né? Você está dedicado àquilo o tempo inteiro. Difícil é você fazer, a depender aí da sua atividade profissional, um trabalho bem feito. Nunca vou esquecer, na época que eu trabalhava no saudoso ABC Futebol Clube, né? Isso já há alguns anos, com o Pedro, e tinha um atleta que estava no DM. Eita. E ele estava reclamando do DM, porque ele chegava 9, 10 horas da manhã, ficava lá 1 hora lá na fisioterapia, e tinha que tratar 2 vezes, né? Então ele voltava à tarde lá, tipo 3, 4 horas da tarde, para ficar mais um tempinho, né? E nessa mesma semana eu atendi um bancário, que era triatleta, né? Então esse bancário, ele acordava 4 horas da manhã, fazia o treino dele de corrida, geralmente, primeiro era bike, aí fazia a bike tipo 10 para as 5 até quase 7 horas da manhã, pedalava lá. Depois ia para casa, tomava um banho, ia para o banco, e ele tinha 2 horas de almoço, ele tirava 1 hora para nadar, né? Na outra hora ele trabalhava, ele almoçava e saía do banco lá para as 5, 6 horas da tarde e ia fazer a corridinha dele lá de sei lá quantos quilômetros. Corridinha básica. Não, então, ser amador é complicado, e a ideia é essa, tentar trazer para esse amador tudo que o profissional tem, né? Porque existe toda uma metodologia diferente, e se bem adaptada, ele vai responder legal. Perfeito, né? O cara com a rotina dessa amador, hein? De manhã, de tarde, na hora do almoço, sai do trabalho, a correria é grande. E ter os cuidados adequados. E ganhando R$0 para isso. Ganhando, né? Gastando. Porque paga para isso. Ele paga para isso, ele tem uma bicicleta que é cara, ele tem uma manutenção que é cara, né? Ele paga academia, que ele vai fazer a musculação também, ele viaja para competir, ele faz pelo prazer. Né? E o profissional está lá, reclamando porque trabalha em 2 períodos aí. Mas lógico, cada um tem o seu caminho, cada um tem a sua vida. A gente viveu lá no profissional, realmente a gente sabe o quanto é difícil, né? Ficar muito tempo fora de casa, pressão, imprensa, torcida, realmente é bastante complicado. Mas fica aqui só as referências aí para cada um tirar as conclusões que quiser. Exatamente, mas antes da gente entrar nas perguntas que o pessoal quer assistir e ouvir lá no Spotify, como o Fábio Romualdo virou o Dr. Fábio Romualdo? Por que medicina e por que medicina do esporte? Conta aí. Pô, Pedro, eu sempre fui um cara que adorei esporte, né? Então, como quase todo moleque,
eu era o cara que estava lá jogando futebol de meia, pegando lá as havaianas lá para fazer os golzinhos, brincando de futebol de botão quando dava, né? E eu sempre quis estar nesse meio esportivo de alguma maneira. Só que eu não tive o dom da bola, da capacidade profissional de viver disso, e eu buscava de alguma maneira estar nesse meio. E dentro do que aparecia, até por meu pai ser médico, né, criava-se essa expectativa de fazer alguma coisa vinculada à atividade física, né? Na época que eu estava para prestar o vestibular, o curso de medicina do esporte ainda era muito pequeno, tinha mais... Não tinha grande difusão, assim, né? Divulgação. Então eu queria fazer alguma coisa na área da medicina, já para ir pensando em ortopedia, para mexer com o pessoal da atividade física, né? Então teve muito disso, a vontade de estar sempre com o esporte, com a saúde, e a medicina terminou sendo uma coisa natural. Meu pai, médico, me ajudou, né? Tentou me convencer do contrário, mas não conseguiu. E aí as coisas foram acontecendo naturalmente desse jeito, fazendo a medicina, depois a especialização na parte de ortopedia, traumatologia, depois a parte de medicina do esporte e do exercício, e mais recentemente a nutrologia esportiva. Então, ainda tem muita coisa para abranger tudo, mas hoje em dia a gente consegue abordar o atleta de uma maneira bem completa, né? Consegue entender a cabeça dele pela dinâmica do trabalho, mas também pela parte de ciência, né? De ir atrás, que infelizmente cada vez está ficando deixando mais de lado, né? E tentar retomar programas aqui como o seu aí, né? Coloca 2 pessoas que trabalham com atletas diretamente e parar de tanto achismo, de tanto, com meu amigo deu certo, né? Tem tanta ciência por trás disso que o pessoal não tem nem noção. Verdade, porque hoje em dia, como as informações são muito instantâneas, rápidas, o povo pensa que aprender está sendo assim também, né? Viu um vídeo, viu uma reportagem, é isso. Isso é a verdade e eu vou fazer porque deu certo aqui, eu tô vendo. É uma tristeza muito grande dizer isso, mas a população está emburrecendo, né? Sim. Então, eu sou de uma época, e já não sou tão velho assim, que eu tinha que ir ler um livro de não sei quantas mil páginas, tinha que pegar um artigo científico de não sei quantas páginas. Com o passar do tempo, os livros foram ficando de lado, porque se afirmava que tem muita atualização e não dava tempo de fazer o livro, então o livro era ultrapassado, era para parar de ler o livro e ler só os artigos. Né? Então você lia só os artigos, aí com o passar do tempo e com a preguiça e com o emburrecimento, a pessoa passou a ler só os resumos, né? Os abstracts, e hoje em dia a gente está na situação de o cara ler só o título. Né? E isso vai... E a conclusão, o título e a conclusão. E às vezes ele mesmo faz a própria conclusão a partir do título. Então é um processo de emburrecimento muito grande, e todo mundo perde. Né? Perde porque a ciência não pode ser deixada de lado. O último congresso mundial que eu fui de medicina do esporte, veio uma galera falando daquele projeto Sub-2, né? Da maratona? Da maratona. Meu amigo, o cara não tem noção da quantidade de médico, fisiologista, fisioterapeuta, profissional de educação física, nutricionista, um esquema gigantesco para que o cara consiga fazer o Sub-2. Aqui, como diz o nosso amigo Fabiano Pezzi, o cara acha que sai correndo e já está treinando corrida. Né? Exatamente. E para a gente voltar aqui para o pessoal que está assistindo, muita gente sabe que tem a especialização, o cara é doutor, é cardiologista, obstetrícia, ele tem a especialidade médico do esporte. Muita gente não sabe onde encontrar, como procurar. O que o médico do esporte pode fazer para ajudar esse pessoal que está aí na corrida de rua, triatlo, tênis, que pratica esporte? Hoje existe até algumas situações que fogem até do que o Conselho Federal de Medicina preconiza. Então aparece medicina, não sei do que, da longevidade, medicina da vida, não sei das quantas. Tem muita coisa que o Conselho Federal de Medicina nem reconhece. Né? Após... Né, a especialização em medicina do exercício e do esporte, junto com nutrologia, é reconhecida desde 1962, salvo engano. Né, então, qual que é a essência? É o profissional médico
que tenta, basicamente, tratar o doente a partir de situações que envolvem atividade física, né? Então, a atividade física ela termina sendo fundamental para a resolução de muitas coisas. Então, se a gente for fazer uma grande divisão bem generalizada, né, tem a medicina do pós-lesionado, né, que é aquele atleta que teve qualquer tipo de situação, operado ou uma lesão, geralmente músculo-esquelética, ele precisa retomar. E a gente vê no consultório esses pacientes, esses atletas totalmente fragmentados. No primeiro momento ele passa com o médico, depois ele está exclusivamente na mão do fisioterapeuta, e depois ele está na mão do profissional de educação física, e ele contrata de lado um nutricionista para fazer essa avaliação. O médico do esporte é quem organiza tudo isso, ou tem a possibilidade de organizar. Um outro grande braço é a parte do emagrecimento. Emagrecimento é extremamente complexo, a atuação de um médico ela é praticamente obrigatória, principalmente nos casos mais difíceis, né? E o médico do esporte consegue aliar o que é uma atividade física numa intensidade interessante, qual é o padrão alimentar que esse atleta, esse paciente escolheu, e, lógico, baseado em cima de toda a parte das lesões que ele tem, dos problemas que ele tem, né? E naquela pontinha da cereja entra a performance. Então é a pessoa que não tem nada, né, não tem nenhuma doença, e ela luta por uma conquista. Sempre lembrando que essa conquista ela pode ser individual. Então você lá na sua prova conseguir abaixar o seu tempo, eu lá no meu esporte ganhar do meu vizinho numa partida de tênis, né, cada um vai ter a sua conquista. Então, o médico do esporte é o profissional que tenta coordenar tudo isso, colocar tudo de uma maneira alinhada, né? Para que não fique o nutricionista palpitando na parte da educação física, o fisioterapeuta querendo influenciar no nutricionista, e entender que todo mundo trabalha junto, mas precisa mais ou menos de uma coordenação. É aí onde a medicina do exercício, né, e do esporte, que assim é o nome que a especialização tem dentro do Conselho Federal de Medicina, ela termina atuando. Perfeito. Então, deu para entender aí um pouquinho em casa como o médico do esporte pode ajudar a gente, mas... o médico do esporte nunca vai falar para você não fazer exercício. Sim, né? sim. Então isso é bom, muita gente vai procurar, porque tem médico que você chega, não, você não pode fazer mais nada. Mas esse, Pedro, é um conceito extremamente equivocado, né, que existiu durante muito tempo. Então, se a gente for voltar aí, a gente está em 2023 agora nessa entrevista, se a gente for voltar aí 70, 80 anos, a artrose do joelho, ela era tratada com o cara ficando sentado, né? Então, o médico da época que via um paciente com grau de artrose, ele contraindicava até andar, né? Hoje, eu atendo no consultório pacientes com artrose um pouco mais grave, com lesões de cartilagem, que já tem um padrão de corrida, e a gente tenta orientar para ver o que o cara consegue. A gente também não faz milagre como alguns médicos fazem entender que existe, né? Mas na prática a gente tenta fazer com que os ganhos da composição corporal como um todo, diminuição da gordura que não presta, o ganho da massa muscular, vai fazer com que o cara melhore todo o seu conjunto, e aí ele vai fazer o máximo dele, né? Qual é o máximo que ele consegue? E isso já resolve a vida de praticamente todo mundo, né? As conquistas são individuais, né? Por mais que tenha uma prova, uma competição, a conquista é sua. Eu ganhei aquele pouquinho, né? Eu corri lá, sei lá, alguns segundos a menos, ou eu fiz o mesmo tempo, mas eu me cansei menos, ou eu ganhei, que eu te falei lá, do meu vizinho, do meu colega, uma partida de alguma coisa. Então, a medicina do esporte, ela consegue aliar todas as variáveis médicas, principalmente, que é a área lógico nossa, mas de estratégias de alimentação e de treinamento físico. Perfeito. E na prática, como é o perfil do paciente que chega para você? É aquele paciente que busca prevenção? É o paciente que já chega com alguma lesão? É um paciente que não conhece o que você faz, mas achou lá o seu nome por indicação? Não, vou lá no médico do esporte.
quem é que lhe procura mais? Quem já está machucado ou quem quer prevenir alguma coisa? Hoje já mudou muito, mas ainda precisa mudar demais, né? Ainda tem muita gente que entende que o médico do esporte é o médico que atua numa equipe profissional, né? Então, muitas vezes o médico de um time profissional nem especialista em medicina do esporte né? Isso acontece até com alguma rotina. Lógico, os times de maiores expressão, isso é difícil de acontecer, mas geralmente eu tenho um médico para assinar um papel lá, mas essa realidade ela vem mudando. Então, na medida que as pessoas entendem um pouquinho mais o que é a medicina do esporte, a gente vai abrir esses leques que eu acabei de falar. Mas o grosso ainda é a pessoa conhecer a medicina do esporte depois de uma lesão, né? Então, o beabá do consultório é aquele atleta que está com uma dor no joelho, seja lá qual foi o motivo, e a partir desse diagnóstico, entender esse processo, ele passa a conhecer a medicina do esporte para não se machucar de novo. Eu até brinco no consultório que falo que eu, como sou ortopedista, posso falar à vontade, não tem grandes problemas. Muitas vezes uma criança de 4 anos consegue resolver uma lesão, né? Então, fala assim, nossa tio, você tá com dor? Fica paradinho. Como disse, é repouso. Você não quer pôr um gelinho? É quase uma fisioterapia, com perdão da brincadeira. Né? E não tem um remedinho para isso? Seria um anti-inflamatório. Então, a lesão é o momento mais óbvio. Você não consegue forçar, né? E ainda tem aquela situação extremamente péssima chamada deixei para as últimas. Né? Então, essa situação é o que leva o grosso dos atletas, dos pacientes em geral, para o consultório. Mas como esse trabalho vai sendo feito, e muitas vezes bem feito, ainda bem, começa aquela situação de um passar para o outro, né? Então, começo de ano, o cara já quer ir lá fazer lá um exame de um check-up, uma avaliação pré-participação, né? Aí o cara já chega, eu não quero me machucar esse ano, né? E aí vem uma coisa bonita, fala assim, doutor, eu quero esse ano fazer a meia aqui de Natal, é só em setembro, será que eu consigo fazer? Aí você vai montando essa estratégia junto com o pessoal. Eu confesso que eu sonho que um dia eu trato só com a prevenção, mas a parte da lesão ela ainda é muito grande, sem contar a parte cirúrgica, né? Então, o atleta tem uma lesão de ligamento, vai para uma mesa de cirurgia, tem uma lesão no ombro, muitas vezes vai precisar de cirurgia também, mas o que a medicina do esporte mais gosta de fazer é você trabalhar na prevenção, fazer um trabalho coerente de ganho de força muscular, em paralelo ele vai trabalhando muito bem a parte de gesto esportivo, vai tendo uma alimentação compatível com cada fase de treinamento, né? Brincar, entre aspas, um pouquinho com o repouso, com a fase hormonal, né? Como a parte hormonal trabalha no homem e na mulher, né? Então, esse é o sonho de consumo. Mas ainda os pacientes vêm muito por lesão. Exatamente. E não deve ser muito diferente no seu caso também. Não, com certeza. Eu costumo falar aqui na maioria dos episódios isso. Quem procura de maneira preventiva é quem no passado já teve uma lesão séria e teve que tratar. Aí qualquer coisinha que ele sente, ele já procura. Senti isso, ele já vai nessa prevenção de não deixar evoluir ao ponto que ele tenha que diminuir o treino, ter que parar de treinar. Mas, como você falou aí, o grosso, a maioria ainda é esse pessoal que já vai com algum tipo de lesão. Escutando as histórias deles, qual é o caminho que levam eles a essa lesão mais grave? É isso mesmo? Eles sentem uma dorzinha, não escuta e vai deixando? É alimentação? Qual é a história assim, que você escuta da maioria deles que levou a ter uma lesão? Eu tenho um entendimento pessoal que praticamente todas as lesões são preveníveis. Se previne, para não falar um verbo muito difícil, é um advérbio muito, muito difícil. Praticamente tudo tem um potencial de prevenção. É lógico, se o cara está jogando futebol e tomou um tiro na perna, aí não vai entrar nessa situação. Mas o próprio se machucar, a lesão do ligamento, o entorte de tornozelo, tudo isso pode ser prevenido de alguma maneira.
né? Então, o atleta que está com um padrão de flexibilidade melhor, o atleta que tem um grau de força muscular mais interessante, o atleta que treinou o gesto esportivo de uma maneira melhor, tem uma coordenação, esse atleta vai prevenir essas lesões. Mas isso talvez para os atletas que estejam no nível um pouco mais avançado. Quando a gente fala do dia a dia, a gente ainda atende muita lesão muscular e lesão tipo tendinite, né? Sem entrar muito no mérito, o termo tendinite a gente não tem usado mais, porque o it é um sufixo de inflamação e hoje a gente já sabe que o processo não é só inflamação, né? Tem processo degenerativo também. Mas não existe o acaso, né? Então, naquela linha de que tudo é passível de prevenção, o atleta que tem essa lesão, ele está ou geralmente sedentário não, porque não seria o atleta, né? Mas ele está numa fase inicial de treinamento. Na corrida é muito frequente o cara que quer dar aquele jump, que ele vai do 5K para o 10K, do 10K para o 21, do 21 para a maratona, e o pessoal está enlouquecendo, né? Então 42 já virou uma bobagem, é a ultra, é os 100 km, é o 8.000 quilômetros. Então sempre nessas fases do treino um pouco maior, existe um desequilíbrio muscular. E mais uma vez lembrando, as pessoas do dia a dia do consultório já são pessoas que têm uma idade um pouco maior. Geralmente a pessoa tem 35, 40 anos, né? A gente está falando de atletas amadores, então eles trabalham, via de regra, com atividades remuneradas sedentárias. Então ele senta numa cadeira, fica o dia inteiro sentado, e quando você não percebeu, você está fazendo uma atividade física. E a pergunta é sempre a mesma: será que esse músculo conseguiu crescer, conseguiu fortalecer às custas do que o atleta se alimenta, né? Porque força muscular não cai do céu, né? Então, qual foi o padrão alimentar? Qual a quantidade de proteína quilo-dia que esse atleta consumiu? Aí a gente vê que isso vai fazer com que haja um desequilíbrio. Então, a capacidade muscular desse atleta, via de regra, é inferior ao que ele quer fazer. Só que ele vai fazer, porque a vontade é maior do que o juízo, e aí ele se lesiona. Né? Perfeito. E ele quer voltar antes de ficar bom. A gente até brinca. Você quer o quê? Se machucar de novo? Tá gostando aqui do DM? É a tal da né? capacidade de demanda, né? Capacidade de demanda. Né? E algumas lesões, essas musculares, elas são muito complicadas, porque elas são tempo dependente, né? Elas não são dor dependente. Então tem atleta que tem uma sensibilidade à dor menor. Então 1 dia, 2 dias depois, só porque a dor não está tão intensa, ele acredita que já está bom. Né? É muito difícil você convencer que por causa de uma lesão muscular, você vai ter que ficar, 10, 15 dias aí afastado, né? E se a pessoa não está com dor. Né? Às vezes eu prefiro até nem passar medicação para dor para o cara ficar esperto. Fala, remédio tá aqui, se for em último caso você toma, mas eu prefiro que você nem tome. Né? Porque se você achar que você está bom, você vai antecipar o retorno e isso vai dar muito problema. No profissional isso acontece só todo dia, mas no atleta amador, né, isso é obrigação dos profissionais que estão atuando evitar, né? Perfeito. E como a gente já está entrando nessas partes aí da história da lesão, como eles desenvolvem, a parte da nutrologia, você acha que tem grande peso e grande influência nas lesões? Eu acho que ela é fundamental, né? Se a gente vai raciocinar um pouquinho sobre a biomecânica do movimento, né? Nós não estamos falando de pessoas sedentárias que usam o músculo só para andar daqui para lá. Né? Então, é uma pessoa, homem ou mulher, via de regra, ele não está no seu peso ideal, né? Então ele está acima da sua faixa de excelência, né? E que se expõe a atividades físicas, posso dizer até muitas vezes extenuantes. Então, teve a febre dos box de crossfit há um tempo atrás, está tendo uma febre agora de beach tênis, já vai vir a febre de alguma outra coisa. E se a gente vai ver a análise desse pessoal, são pessoas que até um dia desse tinham um nível de atividade física muito pequeno e de repente estão lá jogando 2 horas, 3 horas, por mais que você pare, tenha algum descanso, mas você está submetendo essa musculatura a um trabalho muito grande. Né? E o músculo, como a gente falou alguns minutos atrás, ele precisa
dar entrada para poder gastar. Né? Eu falo que a parte da musculatura, ela trabalha muito como se fosse um cartão de crédito. Então, se você quer gastar 1 milhão, você pode gastar quanto você quiser, mas você tem que ganhar mais ou menos isso. Então, na hora que você ganha um salário mínimo e você quer gastar uma enormidade, essa conta não vai fechar. Então, o que a musculatura precisa? Ela precisa de um treino coerente para você ganhar força muscular. Você precisa de uma carga proteica interessante. Então, isso vai variar de pessoa para pessoa, basicamente o homem para a mulher, mas vai variar entre 1 a 2 gramas quilo dia de proteína por pessoa. E é muito difícil se comer tanta proteína. Por isso que a suplementação ela é importantíssima, sem fazer a propaganda, deixa para você fazer, né? Mas a suplementação ela é fundamental. É muito difícil a pessoa conseguir, né, comer esse volume de proteína que é necessário para você conseguir essa demanda. Isso sem contar, Pedro, que ainda tem toda uma parte de sistema de vitamina, de mineral, de hormônio, que nem sempre está em dia. Então, se eu pego lá um atleta de 40 anos, 45 anos, eu não sei como é que estão os níveis de testosterona desse atleta para aguentar o que ele acha que consegue. Então, essas variáveis é o que determina o padrão do fortalecimento muscular. Então, dieta, parte hormonal, né, o treinamento e o repouso. Né? Você precisa repousar também, não existe fazer treino de manhã, de tarde e de noite. Então, quem é que faz isso? Quase ninguém. Quase ninguém. Então, a sua capacidade muscular diminui, a sua demanda aumenta, a chance de se lesionar, ela termina sendo muito grande. Por isso que vem as tendinopatias, né? O músculo não está ali apto para aguentar aquela demanda e você não vê ele trabalhando da maneira correta, vai sobrecarregar os tendões que estão lá na ponta, que vão receber uma carga que não é para estar recebendo com tanta frequência. E quando a gente fala isso para membros inferiores e para corrida, o problema vem maior ainda. Né? Então, você jogar uma carga muito grande em cima de um joelho, você jogar uma carga muito grande em cima de Aquiles, face a plantar, não é à toa que o atleta de corrida em geral, né? O problema nos pés é uma situação muito, muito corriqueira. Né? Eu estou saindo agora de uma tendinite de Aquiles que eu mal conseguia andar. Né? Aí você vai fazer a análise do porquê um profissional que tenta passar para o pessoal, teve isso. Aí a quantidade de erros é gigantesca. O que você fez na alimentação? Você ganhou peso, você perdeu peso. Né? Às vezes o cara está todo feliz porque ele perdeu lá 15 quilos, 20 quilos no processo de emagrecimento, só que ele perdeu massa muscular também. Né? Então, volta tudo lá para o começo. Né? A técnica, o tênis, são tantas as variáveis e o cara está preocupado com a dor. Lógico, não vai ser diferente. Mas eu fico pé da vida quando o cara chega lá e fala assim, eu quero uma injeção para melhorar. Fala, ótimo, beleza, esse é o mais fácil. Naquela brincadeira, uma criança de 4 anos trata. Mas como não ter, aí perfeito. Porque a gente não cansa de falar isso aqui para quem assiste, para quem nos escuta no Spotify, as lesões do esporte ali, principalmente do que a gente fala aqui com mais frequência, que é a corrida de rua, o triatlon, são uma soma de fatores. Os fatores vão se somando ali na balança, vai empilhando um em cima do outro, chega uma hora que essa balança pesa. E quando ela pesa, na maioria das vezes, é uma lesão. E falando de lesões nos corredores que chegam para você, qual é a região que você vê com dor, que eles apresentam dor com mais frequência? Tendão de Aquiles, joelho, face plantar, quadril? Nenhum desses. É o quê? Dor nas costas. Olha aí. Lombalgia talvez seja o fator mais comum. Né? É lógico que tudo que você falou tem de monte. Sim, sim. Né? Então, fasciite plantar é muito comum, tendinite no joelho é muito comum, porque além dessa falta de força muscular que a gente bateu bem até agora, existe o encurtamento. Né? Então, praticamente todo mundo que tem lesão, ele tem um encurtamento muscular. Então, você que está vendo agora aí, levante-se, coloque a mão aí, vê se você consegue colocar a palma da mão inteira no chão, né? Eu consigo chegar no joelho aqui, né? Mas
se você é encurtado, e a grande maioria da população tem um encurtamento muito grande, né, em toda a cadeia posterior, toda a musculatura posterior, na hora que você faz a biomecânica do movimento, você precisa de um grau de amplitude de movimento maior que você não tem. Então você vai sobrecarregar e tudo vai bater na tecla da sobrecarga. E aí ele vai pegar no corpo o lugar que está mais frágil. Né? Lógico que você corre com os 2 joelhos, com os 2 pés, mas você pode ter problema num pé só. Né? Você pode ter outras situações associadas, principalmente nos pés, quando a gente fala nos famosos esporões. Né? Então você pode ter um esporão debaixo do pé, um esporão na parte posterior, né? Onde se encaixa lá o Aquiles. Se você já é uma pessoa com mais de 40 anos, você já pode ter algum grau de artrose também. Então a pessoa precisa aprender a respeitar o que ela tem para não dar tanto problema. Mas hoje eu acho que a dor nas costas ainda ela é a maior, porque essas pessoas vêm de má postura, essas pessoas trabalham daquela maneira, via de regra, sedentária, a qualidade dos assentos, das cadeiras, ele é muito complicado, né? É muito difícil. Então as queixas de dor nas costas são muito frequentes. Mas tem de tudo, né? Aqui é enormidade, né? Canelite, muita canelite, né? Tendinite da patela, né? Lembrando que quando a gente fala tendinite no joelho, né? Ou a tendinopatia do joelho, né? O que inflama é um tendão específico, né? Então pode ser na parte da frente, na parte do lado, na parte de dentro, na parte de trás, né? Geralmente no corredor é mais a parte da frente, na parte da patela, né? Tem muita tendinite de quadríceps também. E bursite, né? Bursite do quadril. Nossa. Sim, entendi. Tu tem pra todo gosto, hein? Se for puxando. Porque é só você que não tá muito acostumado, então você é um iniciante, o famoso longão, né? Daquele sábado que você vai acordar às 4 horas da manhã, para quando for 4h30, 5 horas você chegar. Tem o pessoal que tá fazendo, se espreguiçando, né? Não tá alongando. Né? Então. Esse é um problema muito sério também, porque muita gente bate na tecla, mas não deve alongar antes, não deve alongar depois. Pô, pessoal, vocês são umas porcarias, pô, pelo amor de Deus. Essa é a preocupação do atleta de altíssimo rendimento. O que custa você dar uma alongadazinha, trabalha essa musculatura? Mas isso não vai... Mas isso bate naquilo que a gente falou no início aqui, de questão de ler só o título do artigo. Porque a gente sabe que isso é em relação à alta performance, que alongar vai diminuir ali 1 milésimo de segundo. Isso no alto nível faz diferença. Faz diferença. Pro amador, paciência, né? E essa história do alongamento é muito legal, porque o título ele era mais ou menos assim, o alongamento não faz a prevenção de lesão, alguma coisa assim. Sim. Aí cada um começou a fazer a sua interpretação, né? Exato. O cara falou, viu como faz mal? Não, peraí, tá dizendo que ele não faz isso tudo, não tá fazendo mal, né? Então... eu fiz até um texto hoje lá para a clínica. As pessoas precisam fazer o mínimo. Precisa fazer o mínimo. As pessoas estão querendo dar um passo maior que a perna e não faz o mínimo. Então, faz um alongamento bem feito, né? Isso vai ajudar no contexto geral. Né? Ninguém está fazendo parte de um trabalho científico. Eu me machuquei assim, o assado. Então... faça um alongamento bem feito, né? Respeite o seu condicionamento. Isso vai minimizar os quadros, né? Nunca vai zerar. Sim. Nunca vai zerar. Mas a gente tem atleta que vai virando amigo. Hoje é fácil ser amigo, né? Porque é só seguir no Instagram, você sabe o que está acontecendo. Sim. Né? Você vê que o cara não se lesiona mais. Né? E tinha paciente que estava no consultório de 6 em 6 meses, de 3 em 3 meses. Né? Por quê? Porque de repente ele começou a fazer um trabalho com fisioterapeuta. Sim, né? sim. Fez o trabalho com fisioterapeuta, não se machuca mais. Né? Isso é fundamental. Isso precisa entrar na cabeça das pessoas, que elas precisam fazer o mínimo. Né? Elas não precisam ir para o nutricionista falar que ela não pode comer batata frita com cerveja. Para que você vai fazer isso no nutricionista? Você não precisa contratar um personal trainer se você não faz nem caminhada. Né? Comecem se organizando aos poucos. Lógico que vai ter um momento que você vai precisar desse profissional. Então, se você começou com aquela caminhada, já está acostumado, de repente foi para um ambiente de uma sala de musculação, começou lá bem pouquinho, assim, o assado, vai chegar uma hora que você vai se perder lá dentro. Aí o profissional de educação física te ajuda.
Se você começa a querer, perdeu lá seus 5 quilos, 10 quilos, né? E você está querendo correr, só que você está cansando a partir do quilômetro 8, porra, o nutricionista está te esperando para isso. Mas para falar o beabá você não precisa desse profissional. Né? Então, vamos lá fazer uma campanha aí, né? Não deixar para as últimas, né? Deixar para as penúltimas, e vamos fazer a campanha, faça o seu mínimo. E assistam o Bora Agir Podcast. E assistam o Bora Agir aí para a gente fazer, com todo o respeito aos nossos amigos psicólogos esportivos, fazer a nossa parte de psicologia também. Não, Você já trouxe psicologia para cá? Já trouxe. Show de bola. Muito importante e muito pouco reconhecido. Sim. Né? O trabalho da mente ele é fundamental. Né? Se você não está com a cabeça boa, né, é muito difícil você fazer uma atividade esportiva se você não está com as cabeças em ordem, principalmente se for fazer esportes individuais, de longa duração. Né? Então, a dificuldade de um atleta com quadro de depressão fazer uma corrida era gigantesca. Porque o cara está lá, está só pensando naquilo e é muito difícil. E o que é o legal? Por isso que a gente gosta da medicina do esporte. A gente sabe que a atividade física melhora esse quadro. Isso. Então, como é que eu vou conseguir trabalhar para que a pessoa faça uma atividade física? A artrose, que a gente comentou aqui, que é 70, 80 anos atrás, a gente mandava aquela senhora ou aquele senhor ficar sentado. Hoje, se ele não faz atividade física, ele não vai melhorar de jeito nenhum. É lógico que o médico vai saber os caminhos, né, de pedir uma ressonância se ela precisa, né, de saber se existe uma indicação de fazer algum tipo de infiltração com alguma medicação, se existe algum suplemento articular que vale a pena. Né? Hoje existem suplementos que são específicos para a parte muscular, específicos para a parte tendinosa, né, que vai auxiliar. Mas dentro da nossa área a gente não trata atleta parado, né? Parado é só no pós-operatório imediato e olhe lá, né? Porque hoje em dia você faz cirurgia e já tem a fisioterapia dentro do centro cirúrgico. Exato, tudo vai trabalhando ali para você não ficar parado total. Mas hoje em dia a gente tá vendo para onde a gente tá indo, né? Tecnologia, celular, tudo facilitando pra gente cada vez mais se movimentar menos. Que você vê que vai acontecer com a gente mais pra frente aí? Não, eu morro de desespero com o que vai acontecendo, né? Eu já comecei falando que as pessoas estão emburrecendo, né? E as pessoas que não perceberem, elas vão ficar cada vez mais paradas também, né? Então, eu sou da época que a gente tinha que levantar para trocar o canal da televisão. Naquelas televisões grandona, né? Ia lá, você virava lá 4, 5 canais, mas você tinha que levantar. A pessoa, Pedro, ela vai ter que se policiar. Ela vai ter que se policiar. Então, aquela história bonita, que a gente nem sabe se é verdade ou não, que na Suécia, as primeiras pessoas que chegam num estacionamento muito grande param lá longe, né, para ir andando até o escritório, e perguntam para as pessoas, nossa, mas com 800 mil vagas aqui, por que você parou lá longe? Aí a pessoa fala assim, não, para quem chegar atrasado poder parar aqui. Né? Então é um pouquinho disso na sua dinâmica. Então, se você tem um problema de saúde, praticamente todo mundo tem, né? Você pode descer no ponto de ônibus antes, você pode tentar parar o seu veículo um pouco depois, né? Você pode ser aquela única pessoa do planeta que está descendo de escada do lado de uma escada rolante, né? Eu trabalho hoje num prédio também e eu vejo uma pessoa entrar no térreo para apertar o botão para ir para o primeiro andar. Né? Dá vontade de expulsar a pessoa do elevador, né? É para o primeiro andar. Né? Então isso, as pessoas precisam ter essa dinâmica de se cobrarem, né? Porque infelizmente o governo não cobra, né? E a Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte deixa muito claro que é praticamente uma obrigação do governo estipular as pessoas a fazerem atividade física, é praticamente uma obrigação das entidades, das ONGs, dos clubes estimular as pessoas a fazer atividade física. E a gente que trabalha diretamente com atleta, a gente estimula todo mundo. Só que, numa média, menos de 30% dos médicos estimulam a prática de atividade física. Então,
a pessoa precisa perceber o que ela sabe, porque as pessoas fazem atividade física e gostam. Né? Aquela sensação do pós-atividade física, ele termina sendo muito interessante. Então, eu peço para cada um achar a sua motivação. Tomara que a motivação não seja uma doença. Né? Porque, agora que eu infartei, agora que eu descobri que eu estou com diabetes, agora que eu descobri que meu colesterol está alto, eu vou começar a fazer atividade física. Não, faça antes. Né? E tenha um entendimento que tem que partir de você. Eu estava escutando uma entrevista do Hassum, que fez a cirurgia bariátrica, né, e falei assim, a próxima vez que eu tiver a oportunidade eu vou falar. Ele falou lá o caso dele, a história dele, babá, mas ele chegou e falou assim, 30%, 50% é a cirurgia e o resto é você mesmo. Né? Ele falou alguma coisa assim. Aí eu fico pensando assim, será que as pessoas estão fazendo esse 50%, que é a parte dela? Não estão. Não faz. Né? Então faça esse 50%. Né? Isso me faz subir pelas tamancas, como dizem os portugueses. Não, você vai fazer essa cirurgia e depois você tem que comer pouco e você tem que fazer atividade física. Por que você já não faz isso antes? Né? É lógico que a cirurgia ela tem excelentes resultados num público bem determinado. Né? Mas a pessoa vai ter que fazer atividade física, faça antes. Né? E essa história, já tentei de tudo, aí também, desculpa, mas... Não cola, não. Não cola. Não cola porque você não tentou de tudo. Infelizmente, o profissional que estava te acompanhando ou não te deu as melhores informações, ou não conseguiu cobrar de você as melhores informações, ou você não fez. Que era o que a gente estava conversando aqui antes de começar. A obrigação do profissional é mostrar o caminho, não é seguir o caminho. O pessoal fala assim, mas você está acima do peso, você está isso, aqui. Cara, o problema é esse. Se resolve dessa maneira. Né? Se você não consegue fazer, a medicina promove maneiras para que isso aconteça. Então, eu tenho uma dificuldade de saciedade, por seja lá qual for o motivo. Né? Existe medicação para isso. Né? Hoje a moda agora é saber se você vai tomar uma injeção de Ozempic, né? Ou de sei lá o quê. E todos os médicos que prescrevem falam, tome isso aqui, mas faça atividade física, faça a dieta, aí a pessoa vai lá pagar uma injeção de R$800 e se aplica todos os dias ou semanalmente, como tem agora, mas a parte da alimentação ela não está fazendo. E essa injeção é de quê aí que eu tô por fora? É para inibir a gordura. Aí você consegue mexer é um medicamento basicamente feito para diabético, né? Que você consegue fazer com que você emagreça. Né? Só que a pessoa coloca toda a expectativa em cima lá da injeção. Mas tem que fazer a outra parte. Mas tem que fazer a outra parte. Aquela história da cirurgia. A outra parte precisa ser feita. Né? E essa rotina precisa ser criada. É muito difícil. Sempre gosto de falar, a gente trata pessoas normais. Então eu consigo entender uma senhora de 60 anos com sobrepeso, com dor no joelho, a dificuldade que ela tem para fazer uma atividade física. Né? Mas ela precisa começar a fazer. Né? Um paciente com 150 quilos, com 40 anos, que o joelho já está machucado, para fazer uma caminhada. Mas ele precisa fazer. Né? Então as pessoas precisam saber que o organismo funciona basicamente com repetição. Então, você vem aqui fazer a sua entrevista hoje, se você demorar 6 meses para vir aqui, você vai se atrapalhar todo. Você não sabe o caminho, você não sabe que horas que chega, o microfone, a câmera, para onde olha. Mas se você vem para cá todo dia, toda semana, as coisas vão fluir de uma maneira natural. Você que pratica a sua atividade física lá no triatlo, se você for puxar na sua memória a dificuldade que você tinha no começo da corrida e hoje, é completamente diferente. Por quê? Porque o corpo já foi se acostumando. Então, o cara do jiu-jitsu, o cara do tênis, o cara do basquete, o cara do futebol, o organismo vai se acostumando com aquela repetição e fica cada vez mais fácil. E o começo sempre é difícil. Então, a pessoa vai ter que ter a sua motivação, para voltar para o assunto da motivação, e fazer. E que essa motivação não seja doença. Perfeito. Tem que romper aquela primeira barreira, e isso é importante que você falou. Se a pessoa está fazendo a parte dela, exato. Não é isso? Que geralmente não tá, né? Porque a gente se cobra, a gente quer um resultado. Tem esse medicamento, tem essa dieta, tem esse exercício, tem esse esporte novo. Mas e você? Tá fazendo a sua parte, nem que seja iniciar,
Porque se você não fizer a parte mais fácil, que só depende de você, ninguém vai conseguir fazer isso. Porque eu vejo, é desesperador as pessoas que ficam esperando lá a segunda-feira, o primeiro dia do mês, o primeiro dia do ano, falam assim, agora eu vou fazer. Depois desse final de semana eu vou fazer. Já está fadado a não dar certo. Porque vai fazer, faz agora. Né? Então, se você agora está escutando o podcast lá no Spotify, no YouTube, e está se identificando com essa história, a hora que você estiver ouvindo, defina que é a hora que você vai começar. E aí, quais são as estratégias que você vai fazer? Você vai fazer uma busca do processo de emagrecimento por causa de um jejum intermitente, com uma dieta cetogênica, com aquela história de você comer fracionado de 3 em 3 horas, você pesando tudo que você come. Existem inúmeras possibilidades. Todas dão certo. Todas. Não tem uma melhor do que a outra. Todas dão certo. Então, qual é a dieta, qual é o planejamento que você vai fazer? Qual é o tipo de atividade física que você vai se propor a fazer? E aí, fazer. Do mesmo jeito, qualquer planejamento seu. Eu faço muita comparação com a faculdade de medicina lá minha. Lá, entrei na faculdade de medicina, são 6 anos para você se formar. Se no segundo ano eu falei, não quero mais, você não vai ser médico. Qualquer atividade é desse jeito. Eu vou aqui, eu quero ir para Paris, né? Sei lá, demora 10 horas de viagem. Com 2, eu quero ir embora. Não, o projeto, ele é um projeto extremamente longo. Eu brinco no consultório que eu falo que é como se você estivesse pagando uma parcela da casa própria. Então você chega lá e fala assim, quanto tempo é para pagar esse negócio? 20 anos. Aí você tem aquela obrigação durante todos os meses pagar essa parcela durante 20 anos. Quem se propõe a fazer uma atividade física, seja para emagrecimento, seja para performance, ele tem aquela parcela para pagar todo mês. Toda semana e todo dia. Todo dia. Né? Então, o dia do lixo, morro de medo do dia do lixo. Dia né? do lixo. O dia do lixo é desesperador, porque o dia do lixo, eu não sei se tem um trabalho científico ou não, mas o dia seguinte do dia do lixo, eu acho que a chance do cara fazer o dia do lixinho é muito grande. Né? O organismo precisa de repetição. A pessoa precisa entender que o organismo precisa de repetição e precisa de um tempo de adaptação. Eu trabalho muito com jejum intermitente e com dietas low carb ou cetogênica, né? Só que a gente pega as pessoas que não estão acostumadas com isso. E não existe um botão on-off de você se acostumar. Então você precisa aguentar 15 dias, 20 dias, um mês que seja, para você começar a ter os benefícios. Qualquer resultado com menos de 90 dias é puramente ilusório. Então, eu perdi essa semana 1 quilo. Sim, com 90 dias é capaz que você ganhe 8. Né? Então, você manter, fazendo tudo certo, Pedrão, já é difícil. Perfeito. Né? Fazendo tudo certo é difícil pra caramba. Imagina se você faz de qualquer jeito, imagina se você não se preocupa. Então, essa história precisa de um coordenador. Por isso que eu gosto muito da medicina do esporte, que a gente palpita no trabalho de todo mundo. Eu não monto uma dieta para ninguém, eu não monto um treino para ninguém. Né? Mas eu consigo entender se as orientações nutricionais para aquele atleta estão legais ou não. Eu consigo entender se você está numa fase legal para ganho de força muscular, se você está numa fase de hipertrofia. Muitas vezes, para que você faz hipertrofia? É só estético? Então, beleza, estético é legal, mas não tem nada a ver com a saúde. Então, a gente palpita na área de todo mundo, sabe um pouquinho de cada coisa. Né? Então, a gente consegue conversar de fisioterapia, você vai me ensinar um monte de coisa, eu vou falar pra você que... Você vai falar assim, com quem foi que eu falei um dia? Não lembro. Pô, você acha que fazer ultrassom é legal aí? Eu acho que não, ultrassom não deve ser bom. Então não faz, pô. Se você acha que ultrassom não vale a pena, Sim. Então seu dia a dia é esse. Então, a ideia é, faça o seu pouquinho que o seu corpo vai se acostumar. Se você acordar todos os dias para treinar às 5 horas da manhã, é a hora que você treina, não? Né? Bom, chega a hora que você acorda sozinho, você não precisa nem de despertador. Né? O organismo se acostuma com qualquer coisa. Eu dou muito exemplo do meu amigo, do meu primo. Né? Ele vai chegar nele aí. Né? Ele morava aqui no Nordeste e foi morar no Canadá. Né? Então, imagine o Canadá, 800 graus abaixo de zero, neve para tudo quanto é lado. Eu morri de dar risada uma vez que ele estava com uma pazinha procurando lá o carro dele, era o carro do vizinho, porque ele nem via o carro. Né? Agora imagina esse cara no frio do Canadá. Ele não se adapta de cara. Então no primeiro dia ele acha que vai morrer. Né? No segundo dia ele tem certeza que vai morrer.
E vai passando o tempo, você vê aquele papangu de bermuda, sem camisa, deitado no gelo, né? Porque já está se acostumando com aquilo. Então, essa situação, ela demanda um tempo. Se ela não tem um profissional para explicar, para mostrar o melhor caminho, para fazer o mais rápido, para fazer o mais seguro, ela vai se desanimando no meio do caminho. Perfeito. E aí, se desanimou no meio do caminho, você pegar no tranco de novo é muito difícil. Exato. Então, seguindo o passo a passo, a gente tem que fazer a nossa parte. O mínimo. Respeitar o tempo de adaptação e saber para onde está indo. Ter um planejamento para fazer a coisa certa. Porque não adianta você fazer só, né? Então, você chega para mim e fala assim, pô, vamos lá gravar lá o Bora Agir, no podcast, né? Que é lá em Ponta Negra. Aí eu pego o carro e começo a rodar. Eu tô indo, eu tô me esforçando, mas eu tô indo pro lugar errado, não tá adiantando nada. Então a gente vê um monte de gente que chega na academia, fica o dia inteiro na academia, mas está fazendo errado, não está fazendo do jeito que precisa, né? Então essa orientação profissional ela é fundamental, né? As pessoas precisam ter conquistas. Então você que está vendo, cobre o seu profissional de educação física, né? Faça sistematicamente avaliações de composição corporal, né? Canse de fazer bioimpedância, faça o protocolo de pregas, muitas vezes, que o profissional de educação física faz, ultrassom, que é quando eu trabalho com ultrassom para composição corporal, para você ver se você está tendo benefício, né? Então, as pessoas precisam desses protocolos. O que aconteceu com você nos últimos 3 meses da sua dedicação, né? E qual foi a resposta em cima disso? Quanto melhor for a sua composição corporal, menos dor você vai ter. Isso é uma certeza absoluta, né? A gente vê muita situação de pacientes fibromiálgicos, né? Que é uma doença do tecido conjuntivo, conectivo, que a pessoa tem muita dor, que via de regra ela está acima do peso. Na hora que ela consegue emagrecer e faz uma atividade física regular, ela diminui o limiar de dor. E diminuiu a dor, muito provavelmente vai limitar também as lesões. Então, se cobrem mais, cobrem do profissional de educação física, veja quanto de % de gordura você ganhou, você perdeu nesse período, né? Isso vai fazer com que a melhora venha pela cobrança, né? Porque tem acomodado em tudo quanto é lugar, está cheio de médico acomodado, está cheio de profissional de educação física acomodado, cheio de nutricionista que faz um Ctrl+C, Ctrl+V e passa lá para você, e aí quando pega um paciente que também é acomodado também, acontece o que acontece na prática, né? A quantidade de pessoas que não obtêm resultado é muito grande, né? São pouquíssimos, Pedro, pouquíssimos os casos que não deu certo por um processo específico. Sim. Né? Então o Felipe teve aqui um dia desse, da última vez aqui que eu vi, né? Felipe Guerra fala assim, pô, tem uma doença só ou duas que contraindica de fazer atividade física. Pô, o cara consegue fazer tudo. A gente da parte de ortopedia, tirando a fase aguda, tirando fratura, lógico, tirando esses casos, a pessoa consegue fazer tudo, né? E a gente tem números que a Associação Americana de Medicina do Esporte calcula em cima de 80% dos quadros de dor relacionados à falha de treinamento. Então a gente precisa provocar esses profissionais, provocar o atleta para que ele tenha, dentro das suas necessidades, uma prioridade em saúde. Né? Porque está cheio de gente que só pensa em trabalhar, está cheio de gente que só quer pagar as contas, né? Porque ganhar dinheiro está cada vez mais difícil, né? Mas ela tem que pensar na saúde dela também. Sim. Né? Ganhar dinheiro tá difícil para todo mundo. Né? Não, mas é isso mesmo. Para todo mundo, quase todo mundo. Né? Muita gente que não tá com muita dificuldade para ganhar dinheiro. Né? Mas é isso mesmo. A pessoa ter um mapa e saber para onde tem que ir, para onde vai trilhar, vai economizar tempo, vai economizar dinheiro, vai favorecer ela até a conquista dela. E muitas vezes, como a gente falou também antes, vão procurar isso na internet. Exato. E perde a especificidade do negócio. Aí vira uma bagunça, né? Aí vira loteria. Aí uma coisa é saber como cada um quer lidar com a sua própria saúde. Né? Ninguém é babá de ninguém. Né? Então, a obrigação do profissional de saúde, o profissional que lida com o atleta em geral, é tentar
passar o que há de mais moderno, o que é, de repente, só um modismo, né? Que a gente vê muito isso na nutrição. Café faz bem, chocolate faz mal, fica nesses lenga-lenga, né? Mas tem muita coisa que é direcionada em cima da saúde, né? E a informação na internet certa vai estar lá. Só que ela está misturada no meio das erradas. E tem muito mais errada do que certa. Tem muito mais errada do que certo. É interessante que as pessoas entendam como é que funcionam os mecanismos de busca na internet. Ensina aí. Porque isso é fundamental, porque o que aparece não é o mais certo, né? O que aparece é o mais visto. Né? Então, se você coloca lá como correr 5 km numa velocidade astronômica, né? Não interessa o que está escrito lá, aquilo lá foi o mais visto e vai estar na primeira escolha para você. E o trabalho científico, numa linguagem muitas vezes difícil, de uma universidade, né, de um pós-graduado ou de um pós-graduando na área, que fez um trabalho metodológico que ninguém conseguiu entender direito, que diz lá o mais próximo